Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal TechStation e nesse vídeo eu trago para vocês um tutorial de como instalar drivers proprietários da NVIDIA no seu Arch Linux. Eu já adianto que esse vídeo vai servir como um pré-requisito para o meu guia de Hyperland, tá? Então, se você usa uma placa da NVIDIA e planeja instalar o Hyperland no seu computador, é crucial que você instale os drivers proprietários de sua placa de vídeo, tanto por uma questão de compatibilidade quanto por uma questão de desempenho, tá? Então a gente vai começar aqui habilitando o repositório do Multilib. E para fazer isso, eu vou abrir o terminal. Aqui no KDE a gente pressiona o Ctrl Alt T para abrir o terminal, né? E eu vou usar o nano para fazer a edição do arquivo pacman.conf. Tá? Então eu vou digitar aqui sudo nano /etc /pacman.conf. Esse é o arquivo que você tem que editar. Tecla o Enter, coloca a sua senha. E aqui nesse arquivo você vai descer até o final dele. No final do arquivo você vai encontrar essas duas linhas, a Multilib e a Include. Por padrão, essas duas linhas vêm com o jogo da velha aqui na frente. E para habilitar o Multilib, você tem que simplesmente remover o jogo da velha dessas duas linhas, tanto da Multilib quanto da Include. Feito isso, você vai salvar esse arquivo. Para salvar um arquivo aqui no Nano, a gente pressiona o Ctrl O, tecla o Enter para confirmar, Ctrl X para fechar. E você vai atualizar o seu Arch Linux com o comando sudo pacman -S maiúsculo YU minúsculo. No meu caso, ele não encontrou nenhuma atualização. Mas se para você encontrar, você vai instalar todas elas e vai reiniciar o seu computador antes de prosseguir com a instalação do driver. Tá? Feito isso, você vai abrir o navegador e vai pesquisar por NVIDIA ArchWeek. E vai entrar nessa primeira opção aqui, NVIDIA-ArchWeek. Aqui nessa página você vai ver uma tabelinha mostrando qual driver que você tem que instalar de acordo com a família da sua placa de vídeo e com o kernel que você usa aí no seu Arch Linux. E existem dois tipos de drivers basicamente. Os drivers parcialmente proprietários, que são esses NVIDIA Open, onde a base do driver é proprietária, mas eles possuem algumas modificações feitas pela comunidade. E tem também os drivers totalmente proprietários, que são esses NVIDIA, NVIDIA LTS, NVIDIA DKMS, desses aqui para baixo. Tá? Todos esses aqui são totalmente proprietários. E como que você sabe qual versão que você tem que instalar? Para isso, você vai simplesmente clicar em qualquer um desses links que tem aqui nessa coluna da esquerda. Tá? Pode clicar em qualquer um deles. Independente de qual você clicar, você vai ser jogado para essa lista aqui. Nessa lista, ele vai te mostrar diversos modelos de placas da NVIDIA. E você vai pesquisar a placa de vídeo que você tem aqui nessa lista. Então vamos supor que no meu caso, eu tivesse aqui, sei lá, uma GTX 1080, por exemplo. Então vou pesquisar aqui com Ctrl F, vou pesquisar por 1080. E ele já encontrou aqui então, a GTX 1080 Ti, a GTX 1080. Todas essas placas de vídeo dessa tabelinha aqui fazem parte da família NV130. Tá? Então você tem que ver isso daqui, você tem que identificar a qual família sua placa de vídeo faz parte. No caso da 1080, ela faz parte da família NV130. Então se eu for instalar um driver para ela, eu vou voltar para a página anterior e eu vou ver qual versão que eu tenho que instalar. No caso, para as NV130, eu tenho que usar essa segunda opção aqui. Como que eu sei disso? Porque aqui ele está falando que vai desde as NV110 até as NV190. Então a família NV130 se encaixa nesse meio termo aqui. Agora eu preciso saber também qual kernel que eu estou usando aqui na minha distribuição, para saber se eu tenho que instalar o driver NVIDIA, ou então o NVIDIA LTS, ou então o NVIDIA DKMS. Esse DKMS vem de Dynamic Kernel Modulo Support. Esse é um driver que funciona para praticamente qualquer kernel, tá? Ou seja, se você usa o kernel Zen, por exemplo, você é obrigado a usar essa versão do driver aqui. Mas se você usa um kernel padrão ou um kernel LTS, você pode usar essas versões aqui, ou então a versão DKMS, pois ela funciona para qualquer kernel. E como que eu faço para saber qual kernel que eu estou usando? Então vou voltar aqui no terminal e eu vou digitar o comando uname -r. E ele exibe aqui para mim a versão do kernel que eu estou usando, no caso, a versão 6.14, o kernel padrão. Como que eu sei que é o kernel padrão? Porque aqui na frente ele não está escrito nem LTS, nem Zen. Tá? Se fosse o kernel LTS, ele teria tracinho LTS. Se fosse o kernel Zen, ele teria tracinho Zen. Tá? Então, nesse caso aqui, é o kernel padrão. Agora que eu sei disso, eu sei que eu posso instalar tanto esse pacote da NVIDIA, quanto esse pacote NVIDIA DKMS. Qualquer um desses dois drivers vai funcionar. Porém, tem mais um detalhe aqui. Se você escolher a versão DKMS, você obrigatoriamente tem que ter instalado o Linux Headers aí no seu computador.
Tá? Se você acompanhou meu guia de instalação do Arch Linux, você provavelmente já vai ter ele instalado aí no seu computador. Mas caso contrário, você pode fazer a instalação dele facilmente via pacman. Então, para isso, você vai digitar aqui sudo pacman -s maiúsculo e você vai instalar o pacote Linux Headers. Dessa maneira aqui. Porém, esse pacote aqui você vai instalar se você estiver usando o kernel comum, né? Que é esse que eu estou usando aqui. Se você usar um kernel LTS, você vai instalar o pacote Linux LTS-headers. Se você usa o kernel Zen, vai ser Linux Zen Headers. Tá? Então, esse pacote aqui ele vai variar de acordo com a versão do kernel que você está usando aí. No meu caso, como eu uso o kernel padrão, eu teria que instalar o pacote Linux Headers. Linux-headers. Isso se eu for instalar o driver DKMS. Mas nesse exemplo, como eu vou instalar o pacote NVIDIA comum, eu não preciso instalar esse pacote aí. Então, eu vou seguir a recomendação dele aqui e eu vou instalar o pacote NVIDIA. Então, sudo pacman -s NVIDIA. Esse é o driver base que ele recomenda que eu instale, né? Mas fora esse driver, você tem que instalar também o driver OpenGL. E o driver OpenGL é o pacote NVIDIA-utils. E você vai instalar também o lib32 NVIDIA-utils. Esses dois pacotes aqui para o driver OpenGL, eles vão ser iguais, independente do driver que você usar aqui. Tá? Só que assim, desde esse NVIDIA Open até esse NVIDIA DKMS aqui de baixo. Tá? Qualquer um desses aqui vai usar essas mesmas versões do driver OpenGL. Agora, se você instalar algum desses drivers aqui, que são para placas mais antigas, eles têm uma versão específica do driver OpenGL para cada um deles. Eu vou dar um exemplo depois, mas inicialmente eu vou instalar a versão que serve para esses drivers aqui. Então, NVIDIA Utils, lib32 NVIDIA Utils, e eu vou instalar também o NVIDIA Settings, que é o painel de controle da NVIDIA. Esse pacote aqui é recomendável você instalar apenas se você estiver usando um driver totalmente proprietário. Se você usar um driver parcialmente proprietário, como esses aqui, esse NVIDIA Open, você não precisa instalar o NVIDIA Settings, porque ele não vai funcionar por completo. Tá? Tem funções dele que não funcionam nesses drivers parcialmente proprietários. Então, você só vai instalar ele se você for usar esses drivers aqui de baixo, tá bom? Então, vou instalar todos esses pacotes aqui. Então, vou teclar o Enter para confirmar a instalação, colocar minha senha. Opa, digitei a senha errada. Aí, agora eu vou confirmar a instalação. Com os drivers já instalados, agora eu preciso adicionar os módulos da NVIDIA lá no arquivo de configurações do Grub. Tá, então, para fazer isso, eu vou usar o nano mais uma vez. Então, vou digitar aqui sudo nano /etc /default /grub. Tá? Esse é o arquivo que você tem que digitar agora. /etc /default /grub. Tecla no Enter. E aqui nesse arquivo, ele vai ter essa linha com grub, semi-the-line, linux, default. Essa linha ela vai ter alguns valores por padrão aqui dentro das aspas, né? Na frente do último valor que ele tiver aqui, no meu caso é esse quiet, né? Vou dar um espaço e eu vou digitar NVIDIA-drm.mode7, que é igual a 1. Isso daqui você vai adicionar independente do driver que você instalar aí. E se você usa um kernel que seja o 6.11 ou um mais recente, você tem que adicionar uma outra informação também, que é o NVIDIA-drm.fbdev, que é igual a 1. Tá? Então, isso daqui você vai adicionar independente do kernel que você tem aí. Agora, esse daqui da frente você só vai usar se você usar um kernel 6.11 ou um mais recente. No meu caso, eu estou usando o 6.14, então eu tenho que deixar essa opção aqui também. Feito isso, você vai salvar esse arquivo com Ctrl+O, Enter para confirmar, Ctrl+X para fechar. E vai gerar o arquivo do Grub mais uma vez com o comando sudo grub-mkconfig-o e vai gerar em /boot/grub/grub.cfg. Toma cuidado para digitar esse comando corretamente, tá? Tem que ser esse caminho especificamente, tá? Então, tecla o Enter, já configurou. E agora você precisa adicionar os módulos da NVIDIA no init-run fs, para que os drivers da NVIDIA sejam uma das primeiras coisas a serem carregadas na inicialização do sistema. E para fazer isso, a gente vai digitar um outro arquivo. Então, você vai digitar aqui sudo nano /etc /mkinit cpio.conf. Esse é o arquivo que você tem que digitar agora. Mais uma vez, confere, vê se você digitou o nome certinho e tecla no Enter.
E aqui nesse arquivo, logo de cara, ele vai ter esse modulus, com esse parênteses vazio. Aqui dentro desse parênteses, você vai digitar NVIDIA, espaço, NVIDIA underline mode7, espaço, NVIDIA underline UVM, espaço, NVIDIA underline DRM. Tá? Digita todos esses valores aqui e depois você vai descer um pouquinho no arquivo até você encontrar essa linha hooks igual e esse monte de valores aqui na frente. Então, nessa linha, dentro desse parênteses, você tem que remover esse KMS. Apaga essa palavrinha KMS e salva o seu arquivo com Ctrl+O, Enter para confirmar, Ctrl+X para fechar. E agora você vai gerar o initram fs com o comando sudo mkinit cpio espaço parâmetro "-p" maiúsculo. Tá? Então, tecla um Enter e ele vai gerar o initram fs para você aí. Esse arquivo aqui, você tem que gerar ele toda vez que você fizer uma alteração no driver da sua placa de vídeo, tá? Seja instalar, atualizar ou remover. E o que acontece? Se você instalar o driver DKMS, ele vai fazer isso daí automaticamente para você toda vez que ele sofrer alguma alteração. Tá? Então, seja atualizar, remover ou instalar, ele automaticamente vai gerar para você o initram fs. Agora, se você instalar algum desses drivers comuns, como o NVIDIA ou NVIDIA LTS, você precisa gerar esse arquivo manualmente toda vez. Senão pode dar problema de tela preta quando você reiniciar o seu computador. Tá? Então, para evitar que você esqueça de usar esse comando, você pode criar um Pacman Hook, que é como se fosse um gancho, né? Um gatilho que ele vai ser disparado toda vez que esse driver sofrer alguma alteração. Então, o Pacman ele vai identificar que quando esse driver for atualizado, ele deve gerar esse initram fs automaticamente. E para fazer isso, aqui no site do Arch Linux, rolando um pouco para baixo aqui a tela, ele fala para você criar um arquivo chamado NVIDIA Hook dentro de /etc /pacman.d /hooks. Tá? Então, a gente vai criar esse arquivo. Inicialmente, ele ainda não existe. Tá? Então, vou abrir o terminal mais uma vez. E eu vou começar criando essa pasta hooks, que por padrão ela não existe. Tá? Então, vou digitar aqui sudo mkdir, ou seja, eu vou criar uma pasta /etc /pacman.d /hooks. E dentro dessa pasta eu vou criar o arquivo nvidia.hook. Tá? Então, sudo nano /etc /pacman.d /hooks /nvidia.hook. E dentro desse arquivo eu vou copiar todo esse texto que ele tem aqui, desde trigger até essa última linha aqui. Tá? Não copia essa primeira linha aqui não, tá? Copia só de trigger para baixo. Botão direito, copiar. E aqui dentro do nano, vou pressionar o Ctrl+Shift+V para colar. Feito isso, eu vou salvar esse arquivo com Ctrl+O, Enter para confirmar, Ctrl+X para fechar. E feito isso, o driver já está instalado corretamente aí no seu computador. Você pode reiniciar, então, o seu computador e ver se o driver vai estar funcionando. Então, vou reiniciar. E está funcionando perfeitamente, né? Lógico, no meu caso, ele ia funcionar de qualquer jeito porque eu estou dentro de uma máquina virtual. Então, não tem como ele dar tela preta aqui. Mas se você fez certinho e seguiu todos os passos que eu falei aqui no vídeo, ele vai estar funcionando aí. Agora, eu vou dar um outro exemplo com um driver um pouco mais antigo. Bom, pessoal, então agora eu já estou em uma outra máquina virtual. E dessa vez eu vou dar um exemplo com uma placa mais antiga, né? Então, vamos supor que eu tivesse aqui uma GT 440. Então, como que eu faria? Eu teria que localizar a família qual ela faz parte, que no caso, todas essas placas de vídeo dessa tabela fazem parte da família NVC0. Né? Então, NVC0 é a família da placa de vídeo que eu quero instalar. Então, agora que eu já sei disso, eu posso voltar para a página anterior e eu vou ver aqui nessa tabela qual versão que eu tenho que instalar. No caso, para as NVC0, eu tenho que instalar o pacote NVIDIA 390XX DKMS. E como esse é um driver DKMS, lembre-se que você tem que ter instalado no seu computador o pacote Linux Headers. Se você não tiver, você pode abrir o terminal e instalar com o comando sudo pacman-s maiúsculo Linux Headers. Isso se você estiver usando um kernel padrão. Então, se você estiver usando o kernel LTS, lembre-se que você tem que instalar o pacote Linux LTS Headers. Se você estiver usando um kernel Zen, você vai instalar o Linux Zen Headers. No meu caso, eu não vou instalar porque eu já tenho ele instalado aqui no meu computador. Mas se você não tiver, você vai instalar esse pacote e vai reiniciar o seu computador antes de prosseguir com a instalação do driver em si. Tá? Então, o pacote que eu tenho que instalar é esse 390XX DKMS. Porém, perceba que ele é um pacote que está disponível apenas
no AUR, tá? Então você tem que ter um AUR Helper instalado aí no seu computador. Se você não tiver, você pode fazer a instalação dele facilmente da seguinte maneira. Primeiro, você vai precisar do Git, então você vai instalar aqui sudo pacman-s maiúsculo git, confirma a instalação. Com o Git instalado no seu computador, você vai clonar o repositório de algum AUR Helper. No meu caso, eu gosto sempre de utilizar o EA. Então, eu vou clonar o repositório dele com o comando git clone https://aur.archlinux.org/ea. Tá? Então, você tem que clonar esse repositório aqui. Tecla Enter. E ele já clonou para mim. Tanto que se eu der um ls agora, pode ver que eu tenho aqui a pasta do EA. Eu tenho que entrar nessa pasta, então cd EA. E dentro dessa pasta, ele vai ter o arquivo package build para que eu possa compilar esse pacote aqui. Então, vou rodar o comando make pkg -si para fazer essa instalação aí. Eu tenho um vídeo exclusivo explicando como que funciona essa instalação de pacotes do AUR, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser mais detalhes nessa parte, eu já tenho um vídeo explicando isso daí. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para ele. Vou colocar minha senha. Agora que eu já tenho o EA instalado no meu computador, eu posso fazer a instalação desse pacote aqui. Então, o nome do pacote é NVIDIA 390XX-DKMS. Então, vou digitar aqui EA-S maiúsculo para instalar um pacote do AUR, NVIDIA-390XX-DKMS. Esse é o pacote base do driver base. Porém, lembra que eu disse que você precisa instalar também os drivers OpenGL? E os drivers OpenGL vão ser diferentes para esses drivers mais antigos? Então, você vai ter que instalar agora o driver OpenGL de acordo com o pacote que você usar aqui. Então, no meu caso, como eu estou instalando o pacote NVIDIA 390XX, o driver OpenGL que eu vou instalar também é o NVIDIA-390XX-utils. E eu vou instalar também o lib32-NVIDIA-390XX-utils. Então, o nome desses drivers aqui vão variar também de acordo com a versão que você for instalar. Se você estivesse instalando, por exemplo, o pacote 470XX, seria a mesma coisa, porém só mudaria aqui, de 390 seria 470. Tá? Então, você tem que ficar atento a isso daí para instalar a versão correta. Então, digita todos eles aí e tecla um Enter para fazer a instalação. Nessas pausas que ele aparece para você aqui, é só você ir pressionando Enter. Instalação finalizada, né? Ele aparece esse erro aqui, tá? Mas isso aqui é totalmente normal, tá? Você não precisa se preocupar com esse erro aqui. Então, feito isso daí, feito a instalação dos drivers, agora a gente precisa, mais uma vez, adicionar os módulos da NVIDIA no arquivo de configuração do Grub. Né? Então, sudo nano /etc /default/grub. E dentro desse arquivo, aqui nessa linha grub cmd-line linux default, você vai adicionar aqui na frente do último parâmetro que ele tiver aqui, você vai digitar nvidia-drm.mode7 igual a 1. E se você usa um kernel mais recente do que o 6.11, você vai digitar também nvidia-drm.fbdev igual a 1. Tá? Então, feito isso, você vai salvar esse arquivo com Ctrl+O, Enter para confirmar, Ctrl+X para fechar. E vai gerar o arquivo de configurações do Grub com o comando sudo grub-makeconfig-o e vai gerar ele dentro de /boot/grub/grub.cfg. Tá? Então, tecla um Enter, já gerou. E agora, por último, você tem que adicionar os módulos da NVIDIA dentro do init-run-fs. Tá? Então, mais uma vez, sudo nano /etc /mkinit cpio.conf. E dentro desse arquivo, aqui em módulos, você vai adicionar os módulos da NVIDIA. Então, NVIDIA, espaço NVIDIA underline mode7, espaço NVIDIA underline UVM, espaço NVIDIA underline DRM. Tá? Então, digita todos esses parâmetros aqui dentro de módulos e você vai descer até a seção de hooks. Nessa linha onde tem hooks igual e esse monte de parâmetros aqui. Então, dentro desse parênteses, você vai remover o KMS. Então, apaga esse KMS, salva o arquivo com Ctrl+O, Enter para confirmar, Ctrl+X para fechar. E você vai gerar o init-run-fs com o comando sudo mkinit
cpio com parâmetro "-p" maiúsculo. E ele já gerou para mim o init RAM FS. Então, ao contrário dos drivers comuns, como o NVIDIA, o NVIDIA LTS, esses drivers DKMS você não precisa criar aquele arquivo de hook para que ele dispare esse comando aqui. Pois toda vez que o seu driver é atualizado, ele automaticamente já vai rodar esse comando aqui, você não precisa se preocupar com isso. Então, toda vez que ele tiver alguma alteração, alguma instalação, alguma remoção ou atualização, ele automaticamente já vai rodar esse comando aqui para gerar o init RAM FS, tá? Então é basicamente isso, né? Agora você pode fechar essa janela, reiniciar o seu computador, que o seu driver já vai estar funcionando aí. E como eu disse, eu estou usando uma máquina virtual, né? Então não tem como eu demonstrar aqui o funcionamento do driver em si. Mas se você fez tudo certinho, seguiu o vídeo de acordo com o que eu falei aqui, passo a passo, ele vai estar funcionando aí, não vai dar nenhum problema de tela preta, tá? Então, pessoal, é isso daqui que eu tinha para falar para vocês, né? Então, eu espero que você tenha conseguido instalar o driver da sua placa de vídeo. É uma coisa que você tem que fazer com bastante cuidado, tá? Então, presta atenção certinho nos comandos que eu uso aqui no vídeo. Presta atenção no kernel que você está usando, no driver correto que você tem que instalar, para não dar aquele problema de tela preta. Faz com cuidado, com calma, devagar, que você vai conseguir e não vai ter nenhum problema aí, tá bom? Então, quero aproveitar já para pedir o seu like, né? Se você gostou do vídeo, se ele foi útil para você, deixe o seu like no vídeo. Considere se inscrever no meu canal, que assim você vai estar me dando uma força imensa, tá? E se possível, ajude a compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam aprender também, tá? Então, vou ficando por aqui. Valeu, falou!